E aí galera, beleza? Mais uma vez professor Goico aqui na área. Vamos continuar falando de Vargas então? É um assunto muito importante da nossa história do Brasil. O segundo governante que ficou por mais tempo no poder. Porque o primeiro foi Dom Pedro II, né? E aí vem o Vargas. Aqui nós entraremos então no governo constitucional. Na aula anterior nós falamos justamente sobre o governo provisório, todas as suas problemáticas. Falamos também da Constituição. E aqui nessa fase de governo constitucional, então, pós-eleição de Vargas, eleição indireta, tudo bem? Então aqui lá quando ele assumiu em 30, aqui já como presidente do Brasil, né, essa pintura clássica de Vargas, a Constituição e aquela figura no canto ali com aquele bigodinho clássico, é um cara chamado Plínio Salgado, líder do partido ou da Ação Integralista Brasileira. Então, um partido no Brasil, um grupo aqui no Brasil com uma visão, com uma ideologia teoricamente fascista, tá? Então, visavam aí um Estado integral. Falaremos um pouquinho nessa aula de hoje. Você sabe, qualquer dúvida você pode mandar aqui no Instagram, @profgoicomagic, e aí eu vou te ajudar, principalmente com essa questão aqui de governo constitucional. Vamos entender esse contexto? Bora! Claro, você já sabe que o Vargas foi eleito de forma indireta, né? Então durante toda essa era Vargas aí de 30 até 45, não houve eleição direta, né? Vargas não foi eleito pelo voto popular, tá? Em 30 ele deu um golpe, a Revolução de 30, né? O golpe de 30. Em 34 foi eleito indiretamente. Em 38 não teve eleição, porque você viu que o governo constitucional vai de 34 até 37, né? Ou seja, em 37 Vargas deu um autogolpe. O que é isso? Deu um golpe nele mesmo, tá? Então em 38 não houveram as eleições. Bom, movimento negro aqui, claro, tem um destaque muito grande para esse movimento negro, porque a Frente Negra Brasileira, que surgiu ali no início da década de 30, começou a ganhar força no cenário nacional, principalmente pelas buscas, né, de igualdade dos direitos dos negros com os brancos, né, porque os negros, claro, se hoje sofrem com o racismo, imagina que na década de 30, né, então existiam muitos autores, por exemplo, Monteiro Lobato era um autor que defendia a eugenia, né, então defendia que para um país ser superior, ser uma potência, você tinha que acabar com essas raças impuras, tinha que manter os brancos lá, entende? Então, esse pensamento eugenista foi muito marcante aqui no Brasil e principalmente com essa Frente Negra Brasileira, a galera tentou lutar contra esses movimentos preconceituosos, né, de uma pseudociência, tudo bem? Então se atentem a essas questões, tá? Principalmente da Frente Negra. Tivemos aqui a conquista das mulheres, né, com o voto feminino, algo que impactou principalmente mais as mulheres instruídas, né, enquanto as mulheres pobres aí lutavam por melhores condições de trabalho, por leis trabalhistas, etc. Algo que também apareceu na Constituição de 34, né, que foi ali promulgada, mas teve uma forte pressão do Vargas, né, na criação das leis e etc. Tudo bem? Importante aqui, o governo Vargas vai criar, né, esse programa nacional. Então, o governo brasileiro teria na cadeia de rádio nacional 1 hora por dia, de segunda a sexta normalmente, para falar o que quisesse. Claro, normalmente os assuntos eram assuntos aí que falavam bem do governo, para o governo tirar alguma vantagem, tá? Algo assim. Esse programa nacional, depois ele foi conhecido como a Hora do Brasil, né? Principalmente no Estado Novo, a Hora do Brasil veio bem forte. Hoje era conhecido como Voz do Brasil. Então todo dia lá no rádio, né? Antes era um padrão, 7 da noite, né? Então 19 horas em Brasília começava, tá? Hoje já teve uma flexibilização, então algumas rádios tocam às 7, outras às 8, né? Outras às 9, então aí varia muito, né, de rádio para rádio, tudo bem? Claro, uma política de destaque de Vargas é a política populista, tá? Então de realizar ações ali, de fazer discursos muito carismático, né? A figura de Getúlio Vargas, para conquistar o apoio da população. O povo manda no poder? Não, o povo não manda no poder. Quem manda é Vargas, porque a característica política dele é a centralização. Então ele vai controlar. Lembrando que ele tinha uma simpatia com o fascismo. É um governo fascista aqui na América? Essa é uma discussão muito grande entre os historiadores. Não é de fato um governo fascista, mas Vargas
pessoalmente, possuía uma simpatia muito grande pelo fascismo, né? Tanto pelo italiano quanto pelo alemão, que aí é o nazismo. Tudo bem? Tá? Então tomem esses cuidados. Por quê? Esse destaque da figura populista está ligado à figura carismática. Tanto é que Vargas ganhou, né, e também explorou o apelido de pai dos pobres. Mas, para os ricos, né, a galera também colocou que ele era a mãe dos ricos. Porque o pai chega lá, auxilia, mas também, pum, corrige. A mãe não, a mãe já é mais parceira, né? Você sabe como é que é na maioria dos casos. Um grande ponto importante, pensando na economia do Brasil, durante esse período varguista, é justamente sobre a industrialização. Então, um grande ponto de Vargas era modernizar o Brasil. Então, vamos transformar um Brasil em um novo Brasil. Vamos abrir para a iniciativa privada? Vamos, é bacana essa relação para a gente conseguir investimento. Mas nós precisamos justamente ter uma indústria forte para o Brasil deixar de ser um país exportador de sobremesas. Esse é um ponto importante. Então, assim, a ideia, bacana, o país que vai exportar só produtos agrícolas, não é muito interessante nessa industrialização, nessa parte econômica, porque todos os países grandes, as grandes potências, possuem indústrias, né? Então essa era a ideia, vamos industrializar, porque garantindo indústrias estatais, pode ter um investimento privado ali, mas é justamente garantir a soberania nacional, porque se eu não tiver indústria, chega um país industrializado aqui e me pega e aí acaba ocupando minhas terras, etc. até, né? Então, para evitar isso, vamos fazer um acordo aí com várias, né, empresas da iniciativa privada para mantermos a nossa soberania. Tudo bem? Isso é muito importante. Uma busca, então, por modernizar o Brasil. Não só do ponto de vista econômico, mas também social. Precisamos mudar os hábitos da sociedade, né? Então, valorizar a figura dos trabalhadores, criticar aquela figura do malandro, né, do vadio, aquele cara que não trabalha, só quer festa. Essa figura do malandro não será bem vista por Vargas, né? Tanto é que muitas pessoas aí que não tinham endereço, não tinham a carteira de trabalho assinada, a carteira de trabalho também apareceu aqui no governo Vargas, né? Se não tivesse lá o registro de que eram trabalhadores, muitas vezes corriam risco até mesmo de ser presas. Tudo bem? Por ser aí considerado um vagabundo, um vadio, um malandro, né? Principalmente se estivesse em festa. Então, e principalmente a galera dos morros foi muito mais marginalizada aqui no governo Vargas. Tudo bem? Principalmente até a galera do samba de gafieira era visto muitas vezes como algo negativo, né? Foi criminalizado pelos governos do Brasil, tá? Aquele samba hoje não, hoje a galera sobe o morro lá para ir assistir, né, os ensaios de carnaval, etc. Aqui no governo Vargas também apareciam os desfiles das escolas de samba, mas você não podia ter nenhuma crítica ao governo nas marchinhas. Percebam, as marchinhas não fazem críticas ao governo, principalmente essas da década de 30, 40, ou abre alas, tá? Não tem crítica, porque Vargas proibia essas críticas. Tá? Então, se você fizesse essas críticas, você poderia até ser preso. Tudo bem? Então eram músicas, desfiles também, que exaltavam o Brasil. A imagem do Brasil, a imagem do brasileiro. Não tinham críticas, não pelo menos explícitas. Tudo bem? Vamos passar aqui então falando em disputas políticas? Claro, nós temos que falar de alguns grupos aqui, né? Os 4 de destaque do governo constitucional, eu coloquei aqui para você. Primeiro, o grupo do autoritarismo cientificista, que era a galera que defendia esse Estado forte, interventor, mas que deveria abrir para a iniciativa privada. Não era um fascismo, os caras defendiam um Estado forte, central, que controlasse e tal, mas ainda assim, vamos apoiar a iniciativa privada. Tá? Esse era um grupo. Vargas se aproximava um pouco desses caras aqui. Tá? Um outro grupo era o grupo do liberalismo, então alguns liberais que defendiam mesmo essa iniciativa privada. Defendiam a iniciativa privada, defendiam um Estado um pouco mais fraco, né? Mas também defendiam a continuidade daquelas oligarquias, aqueles cafeicultores principalmente. Por isso que boa parte dessas oligarquias apoiavam esse grupo aqui, dos liberais. Tudo bem? Curiosidade.
Lembra lá do café com leite? Vargas acabou com essa ideia de café com leite, né? Da República do Café com Leite, justiça eleitoral, vamos controlar e evitar fraude nas eleições. Esses caras aqui defendiam que a eleição tinha que ser usada como instrumento de controle social. Seja a eleição, seja a moral social, seja a religião, tinham que ser utilizados como instrumentos de controle social. Né? Para você, principalmente na eleição, para você evitar desse povo chegar à política. Porque a ideia era manter a política fechadinha entre eles. Assim como fora lá na República Velha, na República do Café com Leite, tudo bem? Só entre eles, quem não for do grupinho não entra. Né? Então a eleição foi sim, né, utilizada, e principalmente esses caras defendiam utilizar a eleição como um controle social. Tá? Então eu coloquei aqui, olha que curiosidade, eles eram críticos de Vargas, porque Vargas muda todo esse cenário, mas apoiaram Vargas durante o governo constitucional, eles apoiaram Vargas. Por quê? Esses caras aqui eram anticomunistas. E Vargas também tinha uma postura de lutar contra os comunistas e contra movimentos operários. Tanto é que Vargas vai tentar vai controlar, né, os sindicatos, né, com o famoso sindicalismo, corporativismo sindical, vai proibir greves, né, então qualquer sindicato que agisse aí sem ser autorizado pelo governo, né, poderia ser fechado e os trabalhadores operários presos. Né, então nesses momentos que Vargas agia contra os comunistas e contra também os sindicatos aí, os liberais apoiavam. Tudo bem? E aí vem um terceiro grupo, que é a ideia de um fascismo aqui no Brasil. Por quê? O governo Vargas ficou conhecido, principalmente no seu início, por permitir a entrada de nazistas aqui no Brasil. Né? Vários países aqui, a Argentina também, né? A Bolívia, de permitir os fascistas aqui no Brasil. Né? Então, por exemplo, isso aqui, se eu não me engano, é do arquivo de São Paulo, mas é de uma fazenda em Santa Catarina, tá? De uma escola nazista no Brasil. Tudo bem? Então lá, principalmente, né, no sul do país, hoje essas ideias neonazistas são onde são mais baixados esses conteúdos, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? E aqui justamente você vê várias crianças fazendo a saudação nazista. E aqui um chefe da família, o chefe dessa fazenda, também aqui, claro, destacando, né, essa força da Alemanha, essa força do Führer no Brasil. E aqui temos uma bandeira do Brasil, hasteada, e uma da Alemanha nazista também. Tudo bem? E isso, claro, vários grupos, né, surgiram aqui fascistas, mas teve um principal, que existe até hoje, né, que é a Ação Integralista Brasileira. AIB, um grupo fascista, que no Brasil vejo que um casal integralista, olha lá, né, fazendo a saudação, com essa roupa, aqui está preto e branco, mas a roupa que usavam era verde oliva. Né, e aqui, olha lá, o grito famoso deles era o Anauê. Né, o símbolo era o Anauê. E o sigma, né, da matemática, que era o símbolo desta ação integralista brasileira, né, os integralistas, o integralismo, tá, que defendiam um Estado integral, um Estado forte. E aqui o lema desse integralismo, que é esse lema um pouco polêmico, né, principalmente nos dias atuais. Porque o lema dos fascistas era Deus, pátria e família. Já ouviram esse lema? Justamente isso gera uma polêmica. E aqui mostra o controle, né, do Vargas aqui com o Plínio Salgado. Por quê? Os integralistas eram contrários ao Vargas, né, a Getúlio Vargas. Só que Vargas, com essa ideia de perseguição aos comunistas, defender um Estado forte, os caras acabaram apoiando para tentar aí, até mesmo existia um plano deles darem um golpe no Vargas. Tá? Então veja lá, o Vargas pega o cachorrinho, e eles lá, Anauê, 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 que é o grito desses integralistas. Tá? Então aqui reforçando, AIB, Ação Integralista Brasileira, ideais fascistas, o lema Deus, pátria e família. Tá? Líder, conhecido, principal, Plínio Salgado. O que esses defendiam? Claro, um Estado forte, um Estado centralizado, diminuição nos direitos, perseguição a opositores, censura de imprensa, tá? Um conservadorismo muito marcante. Tá? Então tem que se atentar a isso. Como resposta, né, alguns anos depois, surgiu a Aliança
Nacional Libertadora, ANL, basicamente com o apoio da famosa Internacional Comunista, a um cara chamado Luiz Carlos Prestes, aquele mesmo da coluna Prestes. Lembra? Nós falamos lá nos movimentos sociais? E justamente o Luiz Carlos Prestes vem com um discurso inspirado lá no Lenin, né? Qual era? Todo poder à ANL. Qual era a frase do Lenin? Todo poder aos sovietes. Tudo bem? Então a ideia do Prestes aqui tinha uma força, principalmente entre os militares, né, por conta do movimento tenentista. Então qual que era a ideia? Vamos partir agora para uma revolução brasileira, né? Então, a revolução comunista aqui no Brasil. Tá? Então existia uma ideia da tomada de poder. Só que na verdade não conseguiram realizar nada, porque Vargas ficou sabendo dessas organizações e partiu para cima deles e conseguiu fechar a ANL. Tá? E aí já vou te mostrar que teve uma outra treta, né? Teve a tentativa aí de um movimento dessa revolução brasileira. Tá? Mas a ANL surge principalmente como uma resposta aos fascistas aqui no Brasil. Tá? Defendiam o quê? Defendiam a valorização do trabalhador, melhores condições de trabalho, uma reforma agrária, a taxação, né, de grandes fortunas, tudo bem? Então, pontos aí muito comuns do pensamento socialista. Tá? Aqui um cartaz da ANL, né, um comício, e aqui um cartaz integralista, né, lá, o Brasil precisa de você, uma forte ideia do nacionalismo, né, ó, fora do integralismo não há nacionalismo. Tá? Então cuidado quanto a isso. Por quê, gente? E aí nós entraremos numa fase então ali em 35 para 36, uma fase que é um cenário para o golpe de Estado, um alto golpe em Getúlio Vargas. Vamos lá entender aqui, ó, a Intentona Comunista de 35 foi uma união da ANL, do Partido Comunista Brasileiro e da Internacional Comunista. A ideia era juntar os militares junto com o povo, então saírem à rua em um golpe e tirar o Vargas. O que acontece? A adesão foi muito baixa dos militares, né, desses tenentistas. Então, na verdade, essa insurreição, essa intentona comunista, virou uma rebelião tenentista. E aí o governo, vem com a repressão, liderada por Filinto Miller, que era um ex-membro da coluna Prestes que havia sido expulso do movimento. E o Filinto Miller, um braço direito de Getúlio Vargas, muito conhecido aqui, né? Então, ao longo desse governo fascista do Vargas, ou né, dessa ditadura de Vargas, vamos pensar assim no Estado Novo, Filinto Miller, que dá o nome da avenida aqui em Campo Grande, né, participou do governo. Claro, com o insucesso aqui da insurreição comunista, Vargas, estado de guerra, fecha o Brasil, fecha o Congresso de novo, dissolve tudo, vem lá, estado de sítio. Estado de sítio e vem a Lei de Segurança Nacional. E agora o governo passa a explorar principalmente o DOPS, né, Delegacia, o Departamento de Ordem Política e Social, que já havia sido criado, né, principalmente no movimento tenentista, né, pelo governo, tanto a Operação Bandeirante quanto o DOPS, e agora passou a ser então mais explorado por Vargas. E vem justamente uma repressão aos comunistas. E isso fez com que a popularidade do Vargas aumentasse, né, principalmente entre os burgueses, que tinham medo dos comunistas, né, de uma revolução bolchevique, igual nós vimos lá na Rússia, acontecesse aqui no Brasil. E aí começa aquele discurso, né, do quê? Uma decadência da democracia liberal. Vargas falava isso. Nossa democracia está em decadência. Por isso, uma ideia de autogolpe para garantir então o controle do Brasil. Tá? E aí vem o Plano Cohen. Já ouviu falar do Plano Cohen? O Plano Cohen é inspirado em um líder comunista da Hungria, né, que era o Kuhn. Tá? E aí justamente qual era a ideia? Né, os comunistas estão se organizando para dar um golpe de Estado aqui no Brasil. Mas não vai ser bem assim que vai acontecer. Entende? Por que não será bem assim? Porque na verdade o plano é falso. Não existiu plano nenhum. Mas quem descobriu esse Plano Cohen e aí leva para o Vargas? O capitão Olímpio Mourão Filho. Capitão Mourão. Né? Leva para o Vargas e fala, olha, tem esse risco aqui. Né? Lembrando, isso em 37. Em 38 seriam as eleições. Os candidatos, tá aqui, ó. Juraci Magalhães, Macedo Soares, Antônio Carlos, Flores da Cunha, Armando Salles, que era uma grande ameaça para o Vargas. Tá? E aqui, ó, falava o seguinte, isso aqui é uma charge da época que coloca justamente, o nome do próximo presidente está entre esses candidatos. Quem é o nome que está entre os candidatos? Getúlio. Né? Então Getúlio justamente acaba dando um golpe nele mesmo,
tá? E começa com a fase da sua ditadura, né? O Estado Novo. E aqui uma outra charge que mostra lá, presidente, o documento é falso. A Mariana, República amordaçada, né? Ele tranquilão com o seu chimarrão, com o seu charuto, né? Dizendo que já deu golpe nele mesmo. Golpe este que dará início ao Estado Novo. Estado Novo que nós veremos na semana que vem, na próxima aula. Tranquilo, gente? Então por hoje é só. Qualquer dúvida, manda lá no Instagram. Valeu? Beijo do Goico. É nóis!